Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao nosso podcast, Mevan Podcast, né? Hoje, novamente aqui com o apóstolo Luiz Hermínio, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre a vida do Luiz. Falar sobre a tua vida, olha só, hein? É bom demais, né? É bom falar sobre a vida dos outros. Quer falar sobre o Mino, sobre o Luiz Hermínio ou sobre o pastor Luiz Hermínio? Eu acho que hoje já não conseguimos mais separar uma coisa da outra, né? Não tem mais. Não tem mais Só Jesus. Mas uma coisa, Luiz, é interessante, assim, porque todo mundo acha que a gente, de repente, num passe de mágica, a gente nasce pastor, né? Não entende que isso é um chamado, né? E por isso que a gente tem visto aí no Brasil, né? E até mesmo no mundo, mas vamos reduzir aqui para o Brasil, a gente vê muita gente que acha que isso não é um chamado, que isso é um negócio, que isso qualquer um pode fazer, né? Qualquer um pode ser pastor, qualquer um pode desenvolver um chamado pastoral, mas quando na verdade sabemos que não é bem assim, realmente é um chamado específico para uma pessoa específica, né? Tu tens uma como é que é? Chamado É uma obra incrível, dado uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem os recursos suficientes. Isso aí é o chamado pastoral. Eu acho que isso resume bem, né, esse desafio que é o chamado. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, o seu chamado pastoral, o teu chamado pastoral. Se tu podes compartilhar como é que isso nasce, quando é que tu sente, né, que realmente tu tens um chamado específico, que não é coisa da tua cabeça. Então, gente, prazer estar aqui de novo. Muito bom, né, conversar sobre a nossa vida, conversar sobre tudo aquilo que nós já vivemos e poder de alguma forma contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo, né? Eu acredito que o Mevan Podcast ele vai te ajudar muito a caminhar pelo viés do Evangelho e também descobrir um pouco da nossa história, né? Essa é a nossa ideia, né? Nosso objetivo. Eu penso que o chamado não é algo que você tem. É o chamado que tem você, não você que tem o chamado. Agora, é claro, Deus te chama para servi-lo. Eu acho que mais do que servir a Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Eu sempre digo que se você achar o Senhor, você acha o seu serviço. Muitas pessoas têm procurado servir a Deus e através do serviço se relacionar com Ele. E eu penso que isso é o contrário. Você se relaciona com Deus e encontra a sua tarefa, encontra as suas ações, né? Para mim, eu penso que é essa a ordem. Eu não entro pelo serviço, eu entro pelo relacionamento. E por causa do relacionamento, eu descubro o serviço. Né? A Bíblia é clara, a Bíblia fala em Efésios 4 sobre os 5 ministérios, né? E eu acredito que eu tenho mais eu tenho mais essa vocação. Quando Paulo diz assim, ó, cada um fique na vocação em que foi chamado, a palavra vocação ela vem da palavra vocateo, no latim, que quer dizer voca, palavra, tel, Deus. Então ele está dizendo, fique no vocateo que Deus te deu, ou seja, fique na palavra que Deus te deu. Então, isso é incrível, porque desde criança, eu tinha um tio que já é falecido, já está na eternidade, o Carlos Henrique, o Kik. Nós brincava de culto na igreja. Naquela época, lembra do ferro de passar roupa? O fio vinha separado. A gente amarrava o fio na cadeira e a outra ponta era o microfone, né? Que a gente não conhecia microfone sem fio, meu filho. Todo microfone tinha fio. Claro. Ainda mais essezinho aqui não tinha. Então a gente amarrava e a gente brincava de culto, pegava a Bíblia, pegava o inário da igreja presbiteriana e ficava brincando. Que era a realidade que a gente vivia. Vivia, né? Cresceria nisso, né? A feira, fazia feira com os avós, com os pais, com os tios, e domingo, culto na igreja. De manhã tinha o culto da escola dominical. Na 7 de setembro, hein? Na 7 de setembro, né? Igreja presbiteriana do Brasil. Oxe. Né? Meus avós eram anciões nessa igreja. E lá deu os primeiros passos, pequenininhos. Por exemplo, o primeiro retiro que eu fui, eu tinha, acho que, 9 anos de idade. Primeiro retiro da igreja.
Então isso ficou dentro da gente. Uhum. E é incrível que, mesmo numa vida bandida, eu orava, rapaz. Uhum. Você acredita que eu orava? Eu estava em casa assim, chegava da noite, doidão, solteiro, né? Uhum. E eu dizia, oh Deus, essa não é a minha vida, me ajuda. Falava com Deus. Uhum. Falava com Jesus, falava com o Espírito Santo, sem entendimento, mas falava. Uhum. E eu acredito que já aquilo foi sendo construído, né, dentro da gente. Uhum. Foi sendo construído, aquela palavra que o Senhor falou para Jeremias 1:9, que ele diz, antes, né, desde o ventre da tua mãe eu te chamei pelo nome. Eu acredito nisso, cara. Uhum. Que Deus te chamou para fazer algo específico, num lugar específico, por um tempo específico, com pessoas específicas. Deus te chamou, né? Agora, o chamado não é seu. Você é que é do chamado, porque o chamado já começou antes de você e vai continuar sem você depois. Mas desde menino, eu sempre tive essa sensibilidade, essa sensibilidade de percepção do mundo espiritual. E a inclinação para isso. Tá? Inclinação lá, pá. Assim, ó, desde menino, mesmo quando não servia a Deus, sonhava, escrevia o sonho, começava a ler os ambientes. Esse ambiente está mais profético, esse ambiente está mais pastoral, está mais apostólico, está mais isso, está mais aquilo. Comecei a perceber uma coisa. Eu comecei a perceber que quando eu vim para a igreja, servir ao Senhor, que eu comecei a ler as Escrituras, o mundo espiritual, ele é espiritual tanto para as trevas como para a luz. Né? Pessoas que têm facilidade, né, hoje, pessoas que serviam ao diabo, vamos dizer assim, endemoniação, endemoniavam, recebiam, né, baixavam, como diziam os antigos, baixavam o santo, né? Pessoas que tinham essa percepção de incorporar espíritos e tal. Quando elas vêm para o Senhor, elas também criam, têm uma sensibilidade no mundo do espírito. E esse chamado pastoral, esse chamado de ver injustiça, né? Às vezes a gente estava numa briga. Uma vez eu me lembro que eu fui cobrar uma dívida de cocaína de um cara, na época do mundo, e o cara não tinha para pagar, e todo mundo queria bater no cara e matar o cara, e eu disse, não, deixa que eu resolvo, pode ir todo mundo, tá? Eu vou resolver a parada aqui e tal. Eu dei dinheiro pro cara e disse, cara, vai-te embora, o pessoal vai te matar, vai-te embora daqui, pega a tua família, né? A droga que ele tinha comprado para vender, ele usou. Então, assim, mesmo nas trevas, o senso de justiça, de não fazer mal para o outro, eu acho que é uma coisa que Deus vai... Não que Deus não tenha o poder de transformar as trevas em luz. Não que Deus não tenha o poder de aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem esse poder. Sim. Então não importa se o cara está no pecado, Deus pode transformar ele. Mas eu penso que comigo, o negócio a parada foi diferente. Eu já vinha com uma percepção, sabe? Uma percepção espiritual de premeditar as coisas. Que é premeditação, né? Hoje a gente entende que era o profetismo, né? De ter visões do mundo das trevas, e hoje a gente entende que era uma visão aberta que o Senhor estava dando e a gente não entendia que era o Senhor. Então, tudo para mim, Lapa, tudo caminhou para esse lugar. E aí, quando eu me deparo com as Escrituras, que eu começo a ler os profetas, que eu começo a ler o livro de Salmos, que eu começo a estudar a vida de Davi, adoração, rapaz, eu disse, cara, eu, esse cara, Tudo sou eu. Sentido. Tudo ia fazendo sentido, exato. Então eu penso que é um chamado de Deus, sim, mas entendendo que o chamado não é meu. Eu sou colocado dentro do chamado. É como que eu sempre digo aqui, Deus não dá a igreja para os pastores, Deus dá pastores para a igreja. A gente vem de uma geração, Luiz, né, quando tu falou há pouco a respeito do serviço, né? Que na verdade o que importa isso eu sei, porque tu sempre cobrou, né? De nós, aqueles que começaram contigo aqui no Mevan, porque todos vieram de frentes seculares, né? Ou seja, onde a gente produzia, né? A resposta era produção. Sim. Né? Se você produz, você é útil. Se você não produz... Se não produz, você vai mandar embora. Essa é a mente, né, do mundo.
e está correto no mundo, né? Mas aqui eu lembro que tu sempre cobrava, a questão não era essa, não era a posição, né? Mas era o relacionamento com Deus. Sim. Então, através do relacionamento, realmente é que a gente Você vai se descobrindo. vai se encontrando. Começar a celebrar a pessoa. Me diz assim, me diz hoje, se não for a igreja, Uhum. poucas pessoas investem em outras pessoas quando elas ainda não manifestaram o seu fruto. Sim. Né? Você cuida das obras sociais do Ministério Mevan. Vamos dizer assim, você é o pastor do Mevan Social. Uhum. Quantas pessoas você tem que investir não sabendo se ela vai dar fruto ou não? Ah, sim. Quantas pessoas você acredita de novo? Uhum. Mas você já teve uma decepção. Mas ela passa na tua vida, poxa, de novo você acredita. Sim. E aí alguém diz que está fora, diz assim, não adianta, aí não adianta. Vai ajudar de novo? Não adianta. Não merece. Não merece. E aí o que tu faz? Tu tens que ouvir, ou tu ouve as pessoas, ou tu ouve a tua consciência. Porque se a Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Isso é pro inimigo. Uhum. Porque senão que ganha o ar, né? Que ganha o ar. Então, assim, para mim, evangelho é isso. É você olhar para as pessoas como Deus olha. Né? Uhum. Então, quem tem problema com as pessoas sou eu. Deus não. Uhum. Verdade. Deus não tem. Deus está num processo desde a criação do mundo para salvar. Uhum. Né? Deus está num processo. Deus está tudo pronto. Uhum. A Bíblia diz que no 7º dia ele descansou de todas as obras que havia feito. Uhum. Então, para ele já está feito. Uhum. Mas para mim não está. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Eu não vou criar uma falsa linha de chegada para me sentir pronto. Não, eu não estou pronto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então, ministério para mim é isso, é ando, indo, é gerúndio. Assim, à medida que eu vou dando condição de vida para alguém, eu também vou achando eu também vou achando o meu ambiente, o meu lugar. Se cuida lá do Mevan Social, do Instituto. Quantas pessoas almoçam lá por dia? Pelo menos umas 80. Pois é, 80. Quantas pessoas que almoçam daquelas 80 que já foram transformados? Poucas. Poucas. Você vai deixar de dar comida? Não. Por quê? Você dá comida porque elas têm que ser transformadas ou você dá comida porque Deus mandou dar comida? Bem isso mesmo. Então, assim, eu não tenho o que fazer porque eu acho que a pessoa merece ou não. Eu tenho que fazer porque é uma ordem divina. É uma ordem. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Agora tem um detalhe. Muitos que vão aí comer todo dia estão sendo transformados? Não. Mas você está. Sim. Você está por quê? Porque você está crescendo em resiliência, crescendo em perseverança, gastando dinheiro, né? A gente gasta dinheiro pra caramba com obra social, mas nós estamos crescendo. Por quê? A gente está ficando melhor. Sim. A gente cresceu na fé. Não tem nada que não vem dizer para mim que não dá certo, porque dá. Porque a gente acredita. Por que acredita? Porque persevera naquilo que acredita. Então, eu creio A nisso. diferença é que às vezes não acontece no nosso tempo, né? No nosso tempo, mas acontece. No tempo do Senhor acontece. Acontece. Luiz, teve algum momento ou evento assim específico que acabou confirmando o teu chamado pastoral? Teve, eu acho que mais do que um. Teve vários eventos. Assim, o primeiro é os sinais, né? Eu sinto que posso usar os sinais aqui, de você falar uma coisa e ela acontecer, e você orar por alguém e ela acontecer, de você não ter o dinheiro para fazer ou para ir e você levantar as mãos e dizer: Deus, se o Senhor quiser que eu faça isso, eu não tenho como fazer. Eu vi. E de repente acontecer. Deixa eu só interromper, já que tu falasse, citasse isso, eu vi um acontecido agora em Campinas. Sim. Né? Vocês levantaram um clamor para uma criança? Sim, uma criança de um mês. Que estava entubada. Nicole. Nicole. O nome da criança, o pai Eduardo e a mãe Brenda. Brenda, isso. Eu ia começar a pregar, o pastor Juscelio desceu um mover ali, ele disse: pastor, já começa, meu pastor, já vai, faz a oferta. E eu estava fazendo a oferta, entre a oferta e a pregação, ele disse: pastor, tem um casal que pediu, cadê o casal? Vieram para frente, a criança 12 dias entubada, na UTI, um mesinho,
E aí o casal foi na igreja, a tia, parece, da criança estava no hospital. E eu chamei os pastores, ó, irmão, essa criança está assim, você crê que ela pode ser curada? Vamos orar por ela? Vamos. Senhor, visita a Nicole, que está no hospital agora, 12 dias entubada. Senhor, antes dessa noite terminar, tira ela daquele lugar. Amém, 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 amém. Glória a Deus, voltou todo mundo para o lugar. Abre as suas Bíblias comigo, estou pregando aquela unção gostosa. De repente o pai sai gritando com o celular na mão, o Eduardo. O que foi? Parei o culto, o que houve? Ele disse, o hospital ligou agora que a minha filha foi desentubada agora. Loucura. Acordou aqui, está sendo desentubada. Daí, o que tu vai pregar mais? Aí eu olhei para o Charles, que estava no teclado, e puxei uma canção. Eu disse, porque ele vive, posso crer. Pronto, o ambiente mudou lá. O ambiente mudou. Eu disse, quem está mais doente? Pronto, aí você já entendeu um sinal. Porque assim, você entendeu um sinal. Peraí, Deus está apontando para aqui, para cura. Hoje Deus quer curar. Talvez semana que vem Deus não queria curar. Então eu não vou ficar forçando uma coisa que Deus não quer fazer. Mas isso é maturidade, né? É assim, hoje eu consigo entender isso. Mas a gente... Por quê? Porque quando você cura, você é usado para curar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, as pessoas já começam a dizer assim, ele é o profeta da cura. Eu já fui em lugares que não chovia há 3 anos, a gente levantou a mão, naquela noite choveu de inundar a cidade. Mas eu não sou profeta da chuva. Aconteceu. As pessoas começam a associar o profeta àquilo que ele está sendo usado. Eu já liberei palavras para as pessoas, olha, Deus está me dizendo isso, se você fizer isso. E a pessoa não fez. E meses depois ela morreu. Aí a pessoa olha e diz assim, você profetizou e não aconteceu. Tá, mas toda profecia ela tem um critério. Sim. Tem profecias que Deus diz assim, eu vou fazer e ponto final, acabou. Mas tem profecias que Deus dá critérios, se você fizer isso, se guardares o nome do Senhor teu Deus, se andares nos seus caminhos, bendito serás, está na Bíblia. Então assim, ora sabemos, ora profetizamos. Uma coisa eu dizia assim, Lapa, em nome de Jesus, esse podcast vai explodir, em nome de Jesus. Amém? Amém. Outra coisa eu dizer, Lapa, Deus me falou. Agora eu já estou dizendo que é Deus que está me falando. Peraí, falou mesmo? Porque ora profetizamos, ora sabemos. Tem hora que eu profetizo porque a Bíblia me dá esse direito, o Senhor me dá esse direito de falar. Declara, vai no vale de ossos secos e diz, vivam. Se o Senhor mandar, fala vivam. Deus me mandou. Tem coisas que Deus me mandou fazer. Eu faço pela fé que eu tenho na palavra liberada. A fé constrói. A palavra constrói. Quando eu ouço, eu sou transformado. A fé vem pelo ouvir. A fé que eu recebo, ela vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço, eu sou transformado. Quando eu falo, as coisas ao meu redor são transformadas. Então, a profecia tem critérios. Tem critérios. A profecia é para trazer entendimento. Não é para dizer, tem morte na panela. Estou vendo que tem morte na panela. A profecia não é para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. Então, todo profeta que mostrava o defeito, ele mostrava o caminho, dizia, o caminho é esse. Isso está errado, mas se você fizer isso, vai dar certo. Então, assim, e às vezes as pessoas veem a gente falar alguma coisa, o João falou isso, mas não aconteceu. A pessoa que ouviu, ela cumpriu os critérios? Mas Deus falou, está falado. Não. Tem profecias, Deus falou, vai lá, Jonas, e declara para Nínive que eu vou destruir Nínive. Eu vou acabar com tudo. Jonas foi e só Deus vai destruir tudo, o povo se arrependeu. E Deus foi lá e tirou a mão. Aí Jonas, o profeta, ficou bravo. Por quê? Porque não se cumpriu o que ele disse. Ele era para dizer, graças a Deus que não se cumpriu. Não é? Ficou bravo. Então tem profetas que é melhor para eles que a profecia deles se cumpram do que Deus faça o que Deus quer. Então eu não tenho que guardar minha reputação. Eu já profetizei para pessoas lá e dei critérios. Eu digo, olha, Deus tem isso para você, mas você tem que andar nesse lugar assim, faça isso, anda nesse lugar, seja dessa forma. Aí a pessoa não cumpre aquilo, aí não se cumpre. Eu já profetizei para pessoas que morreram.
profetizei, meses depois a pessoa morreu, alguém diz, mas você não falou, aí o profeta aí, o falso profeta. Falso profeta não tem a ver com quando a profecia não se cumpre. Uhum. A falsa profecia ela tem a ver com a intenção do coração. Uhum. Não tem a ver quando a profecia não se cumpre, porque tem profetas que profetizaram coisas que não se cumpriram. Por quê? Porque Deus mudou o coração daquele povo. Uhum. Sim, o caso de Jonas foi isso. Exatamente. Agora, quais são os maiores desafios, Luiz, a responder, né, ao chamado? Assim, o que tu encontra de... O maior desafio hoje, por exemplo, nós temos as redes sociais. Uhum. Né? As redes sociais. Antigamente, por exemplo, você está aqui na igreja, você era pastor de 100 pessoas. Uhum. Não tinha rede social, mal e mal você tinha um programinha na rádio, não tinha foto no celular. Nada, isso era muito né? distante. Era tudo. Então a pessoa pecava na igreja, confessava, você levava ela na frente do púlpito, o irmão pedia perdão, a família abraçava, o irmão ia para casa, era afastado do púlpito. Hoje, irmão, como é que você vai tratar disso? Você vai levar para a internet? Você vai expor aquela família? Você vai expor aquele casal, aquele casamento que tem filhos, que tem netos? Como é que eu vou fazer isso? Se a igreja não tem condições de... Então as pessoas hoje elas estão mais preocupadas de cortar a cabeça das pessoas do que realmente restaurar. E eu te pergunto, qual é o propósito da restauração? É devolver a pessoa para o lugar dela. Uhum. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é o quê? Será maior que a primeira. Será maior que a primeira. Então, se Deus tem um objetivo de restituir, de reconciliar, para quê? Para que aquilo que acontecia aconteça em dose dupla, que você tenha mais acesso. Tem coisas na minha vida lá que eu superei. E depois que eu superei, eu percebi que o nível de unção aumentou. Porque esse é o objetivo da restauração. Esse é o objetivo da... Para mim, o objetivo da restauração é restituição, é reconciliação. Então, para mim, o maior desafio, se você me pergunta, o maior desafio hoje, irmãos, para mim, é lidar com crentes carnais. Como assim, pastor? Seria a minha próxima pergunta. Como assim, crente carnal? Como assim? Porque assim, ó, Deus não tem problema com o pecado. O pecado do Senhor perdoa se há arrependimento e confissão. Mas as pessoas, principalmente, né, uma grande parte de líderes que estão na internet, que têm vozes, estão tentando expor todo mundo. E eu, às vezes, pago um preço, porque nós temos a casa aqui, né, que ajuda pastores. Estou com 3 pastores na casa, ajudando, pastores que eu trago aqui para ajudar, para salvar o casamento dos caras, para devolver a pessoa para a família, para um dia devolver ela para o ministério. Não, ele não pode pregar mais. Quem disse? Você é Deus, por acaso? Ele não pode mais fazer isso. Quem te falou? Você é Deus, por acaso? Foi você que morreu na cruz, infeliz? Então, assim, as pessoas elas foram chamadas para representar a Deus, elas querem substituir o amor de Deus. Elas querem condicionar o amor de Deus e elas decidem quem entra e quem não entra. Então, eu não tenho problema com o ímpio me respeita lá. Eu já passei por gente que faz o sinal da cruz quando me vê. É até engraçado, mas porque respeita. Sim. Respeita a palavra. Eu tenho amigos padres. Eu tenho um padre aqui no Brasil que no Dia dos Pais me ligou. Pastor Luiz, você é um pai para mim. Como que eu vou falar isso numa roda de pastores lá? Que? Você está dando paternidade para um padre? Cara, herege. Eu fui chamado para amar. Não sou eu que decido quem vai para a eternidade ou quem não vai. Quem decide é o Senhor. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9:19, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Então eu preciso ser livre da pessoa para poder ajudar ela. Né? Então, assim, as pessoas estão tão preocupadas. Porque a igreja está perdida. A igreja, em outras eras, já teve mais perdida do que agora. A igreja,
ela já teve muitas vezes perdida, mas ela nunca deixou de ser igreja, que é a noiva do noivo. Meu trabalho aqui, o seu trabalho, no trabalho dos pastores é amar. É um pastor batendo no outro, é uma denominação falando mal da outra, porque esse é o melhor lugar para esconder os seus pecados, é no pecado dos outros. Sim. O melhor lugar para você esconder os seus problemas é no problema dos outros. Então, se você perguntar para mim, refazendo a pergunta, qual é o seu maior desafio? Meu maior desafio é lidar com isso, porque eu vim do crime, eu vim das ruas. Embora eu fui criado na igreja e eu via código de ética, código de honra, às vezes muito mais afiado nesses lugares do que na própria mesa da igreja. Sabe, eu não estou aqui falando mal da igreja, eu amo a igreja e eu estou disposto a morrer por ela. A noiva é do noivo, eu não estou ferido com a igreja, eu não estou machucado com a igreja. Tem gente que fala mal de mim na internet, pode falar também, né? Essas pessoas me ajudam me ajudam a me manter num lugar de humilhação, né? Para mim não crescer além da minha medida. Não tenho ódio de ninguém, não tenho inimigos. Tem gente que não gosta de mim, não gosta porque não gosta, né? Mas agora tem algumas coisas que eu fechei a porta. Eu fechei a porta, sim. Por quê? Porque eu não vou perder tempo com isso. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Eu não tenho, tem brigas tolas que eu não faço parte delas. Não quero viver nesse lugar. Esse dia nós estávamos discutindo no Conselho de Pastores aquela passagem de Paulo sobre o espinho na carne, né? E ali saiu uma fala interessante, que antes de Paulo ter a revelação, né, do Cristo, ele perseguia e ele fazia de que jeito? Matavam. Sim. Pronto, pegava a carta, autorização, ia lá e matava e acabou, está resolvido o problema. Com certeza. Mas agora Deus coloca um espinho na carne dele que o esbofeteia. Sim. Né? E existem alguns comentários que falam que literalmente são aqueles opositores a Paulo. Aqueles opositores do pensamento de Paulo. Ou seja, sei lá, os judaizantes da época. Mas agora, no lugar que Paulo está, ele não pode mais matar. Não pode. Né? Então, esse espinho é isso aí. Está na carne dele, precisa conviver com isso. Tem que morrer. Ele fala assim, é interessante, que eu já vi gente dizer, porque o espinho da carne de Paulo era os olhos. Não. A palavra, o mensageiro de Satanás, a palavra mensageiro, ela vem da palavra ângelos, que são pessoas, que é uma pessoa, literalmente. Mensageiro de Satanás, para mim, esbofetear. Isso. Né? Esbofetear é não se apartar mais. Né? Então, assim, não se aparta essa perseguição. Então, assim, a gente é muito perseguido, né? Eu também não. Mas, assim, cara, eu não tô nem aí diante de Deus. Fere, porque se fosse os ímpios me batendo, tudo bem, mas são meus irmãos. São os irmãos. Os irmãos. Aí insiste em jogar a gente no poço. Insiste. Se eu andasse de sapato furado, as pessoas iam dizer assim, o pastor miserável não prospera. Aí você mora bem, tem um bom carro, que foi ganho, não usei R$1 da igreja para isso. E aí dizem, tá aí, roubando do povo. Então, assim, lá, para quem entende, nenhuma explicação é necessária. Para quem não entende, nenhuma é suficiente. Bem isso mesmo. Então, assim, eu resolvi, assim, silenciar. Mas quem cala consente. Não, quem cala consente, assim, eu não calo diante do aborto, eu não calo diante da corrupção, eu não calo diante das coisas que não promovem. Agora, tem um detalhe, Jesus, quando tocava no reino, ele virava um leão. Quando tocava nele, ele virava um cordeiro. Então, assim, cara, pode falar assim, quem me conhece, sabe quem me conhece? Tu pode falar de mim, tu me conhece. Tu tens o direito de falar, porque tu me conhece há mais de 30 anos. Eu tenho 58, tu tem 57, vai fazer 57, né? Então... 50 anos. A gente se conhece 50 anos. Então, tu podes falar, o Luiz tem esses defeitos, mas o Luiz tem essas qualidades. O Luiz, isso ele é ruim, mas isso aqui ele é bom. Então, você pode falar, Iraci pode falar, meus filhos podem falar, quem congrega aqui há muito tempo pode falar, mas a pessoa que nos julga por um vídeo, por uma fala, por uma roupa, por um corte de cabelo... Não tá dia. Cara. Agora sim, Luiz, eu te conheci, pastor... Sim.
lá nas Missões Divinas, Sim, né, com o pastor José Gesser. sim. E ali tu iniciasse a tua caminhada pastoral. Sim. Né? E aí, me diz o seguinte, como tu descreve essa caminhada até o presente, sabendo que nós estamos na metade ainda? Eu preciso entender que tudo que tu vive produz. Na realidade, tu me conheceu na Senge, né? A gente se reencontrou Reencontro na Senge. Senge. Mas assim, o primeiro ato pastoral foi a primeira ação pastoral foi na Missão Divina. Eu acredito assim, tudo produz. A Bíblia diz que a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz. Então assim, eu acredito que de lá para cá, se você permitir que tudo vai produzindo no teu caminho, seja até as coisas ruins. Sim. Por quê? Porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se eu sair do propósito, Lapa, certamente o Senhor vai criar um caminho, o Senhor vai criar um plano B para me trazer de volta. Porque Deus para mim não tem plano B. Deus tem um plano original. Você nasceu para isso. No seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Salmo 139, né? Verso 16, 17, está ali. No seu livro ele escreveu sobre mim. Então Deus tem um plano para mim. E como é que eu sei que Deus tem um plano? Porque eu nasci. Eu nasci. Então o plano veio antes do que a minha vida. Como assim, Luiz? Efésios 1:4. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse, eu ainda não tinha nascido, para que eu fosse santo, irrepreensível, diante dele em amor. Então Deus fez um plano e disse, agora eu vou botar ele no plano. Então toda vez que eu saio do plano original, Deus cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. É claro que de vez em quando a gente sai do plano original. Não sai, não estou dizendo pelo pecado, eu estou dizendo assim, você sai, às vezes você não entende. Às vezes Sai propositalmente. Claro, não sai propositalmente. Às vezes um toque de vaidade, né? Um toque de dar ouvido para as coisas que não é de Deus, dar ouvido para as pessoas que não são de Deus, né? Que às vezes não está dando um conselho debaixo da graça de Deus, está dando um conselho baseado na minha ira. Às vezes a pessoa me vem e diz, tens que fazer isso. Aí tu vai lá e faz. Mas tu tomou uma atitude a partir da tua ira, então tu saiu. Sim. Aí o Senhor vai criando um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. E o plano adicional qual é? Para mim, arrependimento, confissão, quebrantamento. Então assim, se tem uma coisa que eu diria para ti, Luiz, como é que foi? Arrependimento, confissão e quebrantamento. É uma coisa que brigar com a esposa. Briguei com ela, né? Mas eu quero voltar, porque eu não vou separar, eu amo ela. Então, arrependimento, Sim. confissão e quebrantamento. Então, assim, nesse caminho a gente já errou muitas vezes, né? Eu já errei muitas vezes, mas assim, não tinha maldade no processo. O que tinha era imaturidade. Então, imaturidade é pecado? Não. Imaturidade não é pecado, desde que você se permita ser tocado por Deus para viver em maturidade. Então assim, imaturo, né, Lapa? Criado sem destino, sem pai, quer fazer as coisas na força do braço. Aí você começa a ler, maldito o homem que faz da sua carne seu braço forte. Poxa, peraí, tá errado, o que é que eu tô fazendo de errado? Então você vai dando chance, vai reagindo com arrependimento, confissão e quebrantamento. Se você vai reagindo, quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi pecou muito mais, cara. Davi dormiu com a mulher do cara, matou o cara, escondeu o corpo, sanguinado, Deus não deixou nem ele construir o templo. Mas Deus era apaixonado por ele. Por quê? Arrependimento, confissão, quebrantamento. Porque sem arrependimento, sem confissão e sem quebrantamento, meu irmão, tu pode levantar a mão todo dia aqui na igreja, chorar, se acabar. Se não tiver arrependimento, confissão, você vai chorar a vida inteira aqui e não vai mudar de vida. Então assim, cara, mas esse cara faz um monte de coisa errada, mas ele não é mau. Esse cara faz um monte de coisa certa, mas ele é mau.
Então é a bondade e a maldade que me definem, não é o certo e o errado. Você vai ver muita gente má fazendo coisa certa e muita gente boa fazendo coisa errada. Mas como é que o mal faz certo? Para mostrar para os outros. Bem, Mas Deus está vendo, né? Luiz, o que tu considera ser o papel mais importante de um pastor na comunidade e na igreja? Família. Tem que dar certo. A família, para mim, é o ponto ápice de um ministério saudável. O sucesso no ministério não substitui o fracasso da família. Eu aprendo a ser pastor em casa. É o laboratório. É o laboratório. Sendo confrontado pela minha esposa, sendo confrontado pelo meu filho, sendo confrontado pelas minhas filhas, confrontado como eles te repreendem? Não, é o dia a dia, é o trabalho, né? Como que eu trato? A Bíblia diz, assim como Cristo ama a sua igreja, assim deve o marido amar a sua esposa. Então assim, a família é o laboratório. Aí tem as pessoas que não se dão bem na família e dizem assim, mas a Bíblia diz, deixa pai e mãe por amor de mim. Essa palavra, filho, deixar, não é deixar abandonar, não é deixar de largar. Ela está dizendo o seguinte para mim, essa palavra: eu não amo a Iraci mais do que eu amo Jesus. Eu amo a Iraci através de Jesus. Eu amo a Iraci através de Jesus e ela me ama através de Jesus. Então assim, para mim é o fundamento lá, é a família. E assim, se a gente não aprender a ser marido, a ser esposa, né? A ser filho, a ser pai, cara, a igreja, assim, falar, né? Tem papagaio e fala. Nós estamos hoje lá, para mim, né? Pode ser que teologicamente as pessoas não concordem, mas tem 7 igrejas no Apocalipse. E a 7ª igreja é Laodiceia. Para mim é o último estágio dela na terra. É uma igreja que pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada. Mas o Senhor diz, mas tu não sabes, ou seja, tu não sabes. Tu estás pensando uma coisa que tu não tens. Porque pior do que não ter, para mim, Lapa, é tu não ter e tu pensar que tu tem. Porque se tu não tem, mas tu faz alguma coisa para ter. Luiz, eu não tenho isso, mas eu vou atrás. Agora, quando tu não tem e tu pensa que tu tem, tu não tens reação de mudança. E isso, para mim, é o problema das pessoas. É o nosso problema. Eu não vou me tirar do contexto, não. Para mim, o problema é Laodiceia. Pensa que é rica, pensa que não lhe falta. Mas o Senhor não deixa abandonado. O Senhor diz, eu aconselho que tu compre ouro puro de mim, para que tu seja rica. Para que tu compre colírio para os teus olhos, para que tu veja. E para que tu tampe a vergonha da tua nudez comprando vestes brancas. O Senhor está falando para mim. A palavra Laodiceia, ela vem da palavra laudique, que quer dizer quando o leigo fala. Então assim, infelizmente hoje, muita gente está falando, mas sem ter o que dizer para essa geração. Não é o que eu falo, é o que eu edifico por aquilo que eu falo. Não é o que eu ensino, é quem eu estou me tornando por aquilo que eu ensino. Porque eu posso ensinar você, meu filho não aprende quando eu ensino, ele aprende quando eu pratico. Certo. Ele aprende pelo modelo. Então nós precisamos ser modelo. Para a comunidade. Comunidade. Pra Eu preciso ser modelo de família, eu preciso ser modelo de pai, de mãe, de esposa. Tem problema? Tem. Claro que tem. Você e a pastor Iraci briga, pastor? Iraci é italiana, meu amigo. E eu sou italiano e português. A gente discute, faz bico e tal, chega de noite. Nós vamos separar? Não. Então daqui a mão, daqui um beijo. Por quê? Aí esse modelo, é essa que nós precisamos entender. É a cura. É a cura. Jesus declarou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, tal. Pronto, essa é a palavra, Pedro, eu te darei uma chave. Ah, Pedrão, agora tem uma chave. Aí vamos para o Getsemane, todo mundo vai dormir. Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos dormem ali no Getsemane. Jesus chega, os 3 dormindo, Jesus lá orando, Jesus chega, os 3 dormindo. Jesus não brigou com os 3. Jesus disse, Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo? Por que ele não disse, Tiago, João,
porque ele não deu a chave para os dois. Ele deu para o Pedro. Então assim, meu irmão, não cobre do outro aquilo que o Senhor pediu para você. Tem coisas lá que eu não faço porque... Não é pecado, mas eu não faço. Por quê? Por causa da chave. Amém. Eu vou abrir a porta para os outros, né, cara? Então Deus espera que eu faça isso, né? Então assim, eu não choro pelos meus pecados lá, pô. Eu choro pelo sofrimento de Jesus na cruz, por meus pecados. Quando eu falo arrependimento, não é só arrepender do que eu fiz de errado, é me arrepender como que Jesus me salvou e eu tive coragem de traí-lo. Então, assim, chorar pelos seus pecados é mole. Quando você está na ceia, com o pãozinho na mão, com o cálice na mão, o Senhor manda você chorar pelos seus pecados? Não, ele diz, fazer isso em memória de mim. Ou seja, lembra do que eu fiz por você. Pensa nisso. Meu sacrifício, a minha ressurreição foi por você. Então assim, choro pelos meus pecados e faço de novo, choro pelos meus pecados e faço de novo, eu ainda não nasci de novo. Amém. Luiz, olha só, a gente tem muita coisa para falar ainda. Sim. Vai ter que ter mais alguns podcasts. Vamos, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Um conselho, então, uma palavra de sabedoria para esse povo que nos acompanha agora, que tem esse chamado também, né? O que está buscando responder a esse chamado pastoral. Vou resumir numa frase. Posso olhar para aqui? Pode. Não tente agradar a todos. Você não vai conseguir. Jesus não conseguiu, Lapa. E nós temos uma expectativa. As pessoas estão gostando do que eu estou fazendo. As pessoas... É claro que tem muita gente fazendo caca, né? E é difícil, né? Mas não tente agradar a todos. Se você agradar a Deus, você certamente vai desagradar alguém. Mas se você agrada só as pessoas, certamente você não está agradando a Deus em tudo que você está fazendo. Então é um lugar muito perigoso, assim. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo, o Senhor está de agrado. É isso mesmo que o Senhor quer. Porque o amor, ele não se poupa. O amor poupa o outro. O amor, ele poupa o outro. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas ele jamais acaba. Então, se as pessoas fizerem mal para mim, o meu amor não pode acabar. Pessoas me traíram, meu amor não acaba. As pessoas te perseguiram, meu amor não pode acabar. Porque senão não é amor. Amor não é um sentimento vulnerável. Hoje eu estou com amor, amanhã não estou mais. Não. Amor é uma pessoa. Deus é amor. Então, se eu tenho Deus, e Deus é eterno, o meu amor não oscila com as reações das pessoas. Claro que tem dia que você acorda mais na terra, né? Tem dia que você tá mais bravo, tem dia que você parece que dá tudo errado. Aí, aquele dia faz o quê? Fica em silêncio. Amém. Sai do meio. Fica só. Né? O meu conselho é não tente agradar a todos. Você não vai conseguir. Se você... às vezes as pessoas vivem me perguntando: o que você acha disso? O que você acha daquilo? Elas não querem saber o que eu acho por achar, elas querem discutir. Eu não tenho tempo para discutir lá para essas coisas. Passou, né? Passou, eu não tenho mais tempo para discutir. Eu quero ganhar alma para Jesus. A palavra que eu mais ouço na minha vida hoje são duas: me perdoa e me ajuda. Ou seja, gente que não gostava de mim e começou a chegar perto e viu que não era nada daquilo que ele pensava, porque agora conhece, e disse: me perdoa, porque eu pensei isso, eu falei aquilo. E a outra é: me ajude. É as duas palavras que eu mais ouço, que elas permeiam a minha vida: me perdoa e me ajuda. E as duas, todas as duas têm o meu sim. Amém. Todas as duas têm o meu sim, né? Claro, tem ajudas que são interesseiras, né? Mas mesmo assim a gente de alguma forma ainda acaba ajudando, porque mesmo o interesseiro, ele está ajudando a curar a minha falta de fé nas pessoas. Amém. Eu tenho fé nas pessoas. Amém. Amém. Luiz, obrigado mais Olá, tempo.
Eu acho que a gente vai ter que fazer mais, né? Vamos ter que fazer mais. Infelizmente, vou te dar mais ofensas. Mas, Receber essa. que bom. Mas fica para você, né, essa gota de sabedoria aí para você digerir até o nosso próximo encontro e não deixando de lembrar para você compartilhar isso com a sua família, com amigos, com os grupos de WhatsApp. Mevan Podcast. Toda quarta-feira, um capítulo novo para você. Deus abençoe.